federativo. Essa é a questão da quebra de unanimidade. A quebra de unanimidade permitiria que qualquer coligação de estados tivesse comando sobre recursos de São Paulo. O conjunto de estados, legalmente, poderia comandar créditos contra São Paulo que os obrigados a pagar. Comanda recursos. Essa é uma questão da autonomia, meu ver, federativa, mas temos aqui embriões do que eventualmente pode se constituir uma solução. Mas a competência, a garantia do federalismo está na competência tributária ou na efetiva arrecadação? Porque a efetiva arrecadação estaria garantida através de sistemas funcionais, que, embora arrecadado pela União, seria partilhado com os estados de acordo com um critério específico. Mas isso fica para um debate que eu tenho mais pessoas. O comando sobre o que você chama de sistemas funcionais. O comando sobre os recursos que sustentam o Estado tem que ser do Estado. Eventualmente pode fazer parte de um sistema compartilhado, mas não dá para perder este controle. Professor Ali, depois eu tenho tenho o depois tem o Fernando Rezende e o Lídio. Mário Clóvis. Pega o microfone, então, desculpe. O que eu vou falar bem pertinho por causa da gravação. São dois motivos. Primeiro, que eu tenho realmente uma reunião que eu preciso sair meio-dia e 15, então não queria, primeiro, pedir permissão para o nosso presidente, e segundo, que não fosse interpretado como algum ato de menosprezo ao ICMS. A minha pergunta, professor Calado, é que se nós olharmos historicamente, nós vamos verificar que desde a primeira tentativa, voltando a 76, na elaboração do Quadro Tributário Nacional, depois na Constituinte, depois na 2002, a proposta de reforma fiscal, e depois todas as seguintes, o grande enrosco é o ICMS. Por outro lado, como o senhor bem mostrou aqui, as atividades empresariais estão andando de lado. A minha pergunta é baseada no seguinte: a solução do ICMS não é um problema técnico. Se há algum tributo que foi mais do que estudado, mais do que propostas brilhantes, boas, ruins, foi apresentado, é só fazer uma coletânea do que já existe. O que falta é o encontro de vontades políticas, que dificilmente vai ocorrer, como a gente vem verificando ao longo desses anos todos. Participamos, há tempos atrás, na escola do ministro Gilmar Mendes sobre guerra fiscal. E eu vi o nosso governador falando, e depois eu vi o nosso senador Blairo Maggi falando, ou seja, não tem jeito de politicamente, pelo menos à vista, de se encontrar uma solução. Porém, o setor produtivo precisa de alguma solução. Se nós passarmos a deixar o ICM de lado e ficarmos só no governo federal, vendo aquilo que pode ser reduzido para evitar essa verdade que foi dita ao secretário, de que se gasta mais dinheiro no Brasil com a equipe para controle de impostos do que essa mesma empresa na totalidade do controle em solo europeu, possa ocorrer. Então, na medida em que não seja possível, aí, contrariando meu amigo de longa data, enormes batalhas, o Fernando, talvez se nós pudéssemos, em prol do setor produtivo desse país, começar a nível, no máximo, de lei e não de Constituição Federal, alterando paulatinamente, até que os estados resolvam como é que eles vão fazer isso. Porque senão, qualquer proposta que vier daqui para frente, que seja uma proposta de mexida no sistema tributário, quando chegar no Estado, para. Esse seria um ponto. O outro ponto é que daí, aqueles que militam nesse campo deveriam
quebrar a cabeça para encontrar alguma coisa que desde 76 está enroscado, que é o ISS. Porque o ISS é um tributo que funciona nos grandes municípios. Na grande maioria dos municípios brasileiros, o ISS é alguma coisa que é irrelevante. O relevante é o fundo de participação dos municípios. Ou seja, então a minha ideia de fatiar não é fatiar levando em consideração a realidade política brasileira. Rapidamente, professor, eu acho que é impossível. Ou seja, em primeiro lugar, na sua observação, há um predomínio da defesa das atividades produtivas, concordo com a necessidade como base de inovação, produção, etc., quando, na verdade, tem um fortíssimo componente político redistributivo, desoneração de variadas, Bolsa Família, garantia de educação, saúde, desoneração a remédios, alimentos fertilizantes. Todo o Centro-Oeste, aliás, é uma questão, lá no parênteses, a dinâmica de todo o Centro-Oeste, uma dinâmica exportadora, portanto não recolhe ICMS, é uma questão mesmo, do ponto de vista, mas absolutamente distante de qualquer possibilidade política, jurídica, mesmo constitucional, institucional, congressual, qualquer coisa desse tipo, do ponto de vista do ICMS. Então, se nós pudéssemos passar, não podemos. Então, é uma hipótese que não se aplica. E no ISS também. Então, é uma questão importante, quer dizer, é uma federação construída dessa forma, com essa Constituição. A defesa que temos é, de alguma forma, essa base jurídica e constitucional a qual corresponde uma certa organização econômica e tributária também dos Estados. Eu diria que os Estados sabemos o que fazer. A situação hoje é que o CONFAS tem uma proposta de convênio que organiza tudo, já no detalhe necessário para a implantação. No entanto, o governo federal não se organiza de forma correspondente, ao contrário, não quer organizar.